Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu queria que você mandasse esse vídeo para todo mundo. Muita gente está precisando ouvir isso. Tem muita gente que já não está mais escutando Jesus. E me conta aqui nos comentários. Você tem escutado Jesus todos os dias? Jesus tem muito a te dizer. Quero meditar com você a palavra que está Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver com quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meu filho e minha filha, neste domingo, vamos meditar um pouquinho a vida de Zaqueu. Havia ali um homem chamado Zaqueu, rico, cobrador de impostos. Zaqueu tinha tudo, mas não era feliz. Zaqueu era rico, mas na verdade era um pobre. Tem muita gente com dinheiro, mas que é pobre. Era rico, mas pobre. Como pode isso, né? É rico, pode ter tudo deste mundo, mas não pode ter a felicidade, porque a felicidade ela só pode vir quando você tem Deus no coração. Zaqueu não tinha Deus, portanto era rico, mas pobre de Deus. A pior pobreza é a pobreza de Deus. A maior pobreza que este mundo de hoje vive não é a pobreza somente de pão, que é muita, mas é a pobreza de Deus. Essa é a pior pobreza que existe. Era ladrão, era desonesto e enriqueceu por roubos. Quanta gente no mundo de hoje enriquece por roubos? É Fulton Sheen que diz isso. Dificilmente alguém se torna rico sem ser desonesto. É claro que tem muitos ricos honestos. Eu conheço muitos. Agora, tem muito rico que só é rico porque foi desonesto. Precisa de conversão. Aqui eu procurava ver quem era Jesus. Aqui começou algo maravilhoso. Ele procurava Jesus, porque isso é o fundamental da vida de todos nós. Procurar Jesus. Só queria ver. Porque eu só queria ver Jesus, mas claro, à medida que você procura Jesus tem mais para Zaqueu. Jesus queria mais de Zaqueu. À medida que eu vou procurando Deus vai se revelando para mim. É assim que acontece. À medida que eu procuro, Deus vai se revelando. Só que Zaqueu, nessa procura de Deus, encontrou alguns obstáculos. Ele era baixo, de baixa estatura. Talvez algumas coisas são obstáculos para a gente encontrar Deus. A incapacidade, o medo, a falta de testemunha dos outros, o mau testemunho dos outros, as mentiras que estão no meio do caminho, eu não consigo conhecer a verdade, a multidão era um obstáculo para Zaqueu, o mundo, as pessoas. Quantas vezes o mundo de hoje se torna um entrave para conhecer Jesus? Só que diz a Bíblia, ele correu à frente e subiu numa figueira. Correu, isso é importante, não ficou parado. Para conhecer Jesus ele correu para frente, não desistiu, subiu. Significa ultrapassou os seus limites. Neste momento, Zaqueu chama a atenção de Jesus. Zaqueu talvez já estivesse satisfeito. Ele está vendo Jesus agora, subiu na árvore e não desanimou, superou os obstáculos. Mas eu repito, Deus tinha mais para Zaqueu. E Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Desce depressa. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa da sua conversão. No que diz respeito à nossa conversão, Deus nunca vai dizer para você: amanhã você se converte, amanhã você muda de vida. Não, quando diz respeito à conversão, desce depressa. Jesus não vai perder essa oportunidade. Hoje, Zaqueu, eu devo ficar na tua casa. E por essa Zaqueu não esperava, hein? Santo na casa de um pecador. Zaqueu desceu, não para fugir, depressa, porque Zaqueu também não aguentava mais a sua vida. Quando a pessoa está na infelicidade, ela não aguenta mais. Zaqueu desce depressa porque já não aguenta mais aquela vida. E recebendo Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. E agora, é claro, Jesus é aquele que pode dar a verdadeira alegria. E ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Veja, não compreendem. Se acham melhor do que Zaqueu, né? Olham a aparência, mas só Deus vê o coração.
Todos também os discípulos, estes começaram a murmurar, porque às vezes os murmúrios de Satanás, utilizando pessoas, né? A pessoa entra na igreja, a gente começa a murmurar contra ela para enfraquecer, porque quando a graça de Deus atinge o pecador, o diabo murmura, o diabo grita, o diabo protesta. Aqui permitiu que Jesus entrasse na sua casa, e agora, meu irmão, a obra de Deus vai acontecendo. Quando você permite que Jesus entre na casa do teu coração, Deus vai fazer uma obra. E de pé ele diz, atitude de quem está firme no que diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E o que é isso, gente? Sinal de conversão. Eu me converti e por isso eu mudo de vida. Quem se converteu muda de vida. Se corrigiu. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E olha que lindo, Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Veja, não é amanhã. Para você que está me escutando agora, Jesus quer entrar na sua casa hoje, não amanhã. Não amanhã. É aceitar a salvação. Não podemos perder essa graça. Zaqueu não podia deixar essa graça passar. Talvez esse vídeo seja Jesus passando pela sua vida. Você não pode deixar esse momento passar. Hoje mesmo, pode se ajoelhar aí, agora onde você está, e falar: Jesus, eu te assumo na minha vida, na minha família. A salvação entrou na minha casa, entrou na minha família. Zaqueu teve jeito, você também pode ter jeito. Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.